Este aqui é o Blackview Oscal C80 e basicamente é dos smartphones com melhor relação qualidade-preço ao custo-benefício que podemos comprar neste momento. O Oscal C80 é lançado oficialmente hoje, dia 14 de setembro, e tu vais ser dos primeiros a poder ver este smartphone. E se estiveres interessado, ainda vais ter a possibilidade de comprar este smartphone por metade do preço, é só ficares com atenção a este vídeo. No interior da embalagem encontramos o Blackview Oscal C80 já com uma película de proteção do ecrã aplicada e ainda uma capa de proteção traseira em silicone, o que é brutal. Depois temos o cabo USB do tipo C, o carregador com 18 W de potência e os manuais de instruções juntamente com o injetor da gaveta dos cartões SIM e cartão de memória. Relativamente ao design, encontramos aqui um smartphone bem construído e com linhas direitas. O ar em volta é construído em metal e a tampa traseira, apesar de ser em plástico, tem um feeling super agradável e tem sempre a vantagem de não deixar aquelas dedadas como acontece com as traseiras em vidro. Na parte frontal encontramos o seu ecrã com 6.5 polegadas e tecnologia LCD HD+, o que lhe confere uma qualidade bastante decente, com cores ricas e ângulos de visão extremamente bons, que até foi algo que me surpreendeu. E o melhor é que o mesmo consegue oferecer uma taxa de atualização de 90 Hz, o que faz com que a navegação neste C80 seja extremamente suave e fluida. A câmara frontal tem 8 megapixels, mas mais para a frente neste vídeo irei falar melhor das câmaras, com mais pormenor. E mesmo ao lado da câmara encontramos um LED de notificações super discreto, que apesar de não ser dos LEDs com o brilho mais visível, faz um excelente trabalho e continua a dar para ver perfeitamente. Infelizmente não dá para mudar as cores dos LEDs ao nosso gosto, podemos apenas desativar ou ativar o LED consoante as notificações que queremos receber, mas as cores já estão pré-definidas. Na lateral esquerda temos a gaveta para colocar 2 cartões SIM e também é possível aumentar a memória interna via cartão microSD até 1 TB de capacidade, o que é brutal. Já na lateral direita temos as teclas de volume e em baixo a tecla do Power, que também serve de leitor de impressão digital e que funciona exemplarmente. É rápido a desbloquear o smartphone e raramente falha, e ainda é possível desbloquear o C80 mesmo que o ecrã esteja desligado, ou seja, não precisam de ativar o ecrã antes de desbloquear, o que foi algo que também gostei bastante. Em baixo encontramos uma entrada jack 3,5mm para ligar uns fones de ouvido com fios, ou seja, excelentes notícias para quem ainda procura smartphones com esta entrada. Ao lado temos o seu microfone principal, no meio encontramos o conector USB do tipo C que permite carregar o C80 com uma potência máxima de 18 W, carregador esse que vem incluído na embalagem. E por fim encontramos a sua coluna que sinceramente não me impressionou muito, tanto a nível de qualidade de som como de volume. Atenção, o som é aceitável, mas tem um som demasiado metálico para o meu gosto, mas também não nos podemos esquecer do preço deste smartphone. E finalmente na traseira, na parte superior esquerda, encontramos o módulo fotográfico composto por 2 sensores fotográficos. O principal tem 50 megapixels e o módulo secundário tem uns míseros 0.3 megapixels. Mas tal como eu já mencionei no início do vídeo, mais para a frente vamos falar sobre as câmaras, é só ficarem aqui com atenção a este vídeo. No coração do Oscal C80 encontramos um processador Unisoc T606 com tecnologia de 12 nanómetros. Não é obviamente um processador de gama alta e muito honestamente nem sequer é um processador de gama média. Por exemplo, no Antutu podemos contar com uma pontuação de aproximadamente 226 mil pontos, que não é nada de extraordinário, mas a verdade é que também podemos contar com 8 GB de RAM. Ou seja, existe aqui como que uma compensação e posso garantir que o smartphone é bastante fluido, é perfeito para redes sociais, por exemplo. Nunca trava ou encrava. Para o preço não se pode mesmo pedir mais. Claro que se tentarmos jogar um jogo mais pesado ele não vai aguentar e vai ocasionalmente dar aquela travada que já conhecemos. Existe ainda a possibilidade de expandir a RAM até 14 GB, ou seja, adicionar 6 GB de RAM virtual. E para quem não sabe, eu vou tentar resumir aqui como é que funciona. Basicamente, esta RAM virtual utiliza a memória interna do smartphone para ajudar na performance, principalmente quando estamos a utilizar aplicações mais pesadas e, claro, também para executar mais aplicações em simultâneo. Só para relembrar que existe apenas uma versão do Oscal C80, que é a versão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Não existe mais nenhuma versão com mais ou menos RAM nem com mais ou menos memória interna. Agora vou-vos falar aqui de uma das coisas que eu mais gostei neste C80, que é a sua bateria com 5180 mAh. Com a minha utilização, com dados móveis sempre ligados, Wi-Fi ligado, Bluetooth sempre conectado, quer seja ao smartwatch ou à rádio do meu carro, cheguei ao final do dia com 70% de bateria. Confesso que já não me lembrava de utilizar um smartphone com tanta autonomia já há bastante tempo. Atenção que eu não sou daquelas pessoas que está constantemente agarrado ao smartphone, mas com a utilização que eu dou, que eu diria que é uma utilização média, eu consigo utilizar perfeitamente este smartphone durante 2 dias sem me preocupar. Relativamente ao carregamento, é possível carregar até uma potência máxima de 18 watts com o carregador que vem incluído na embalagem. E conseguem carregar 50% de bateria em aproximadamente 35 a 40 minutos, ou então carregar a totalidade da bateria em aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Agora vamos falar aqui um pouco das câmaras. Relativamente à aplicação da câmara que vem já instalada no smartphone, a mesma é bastante simples e intuitiva e é igual tanto para a câmara frontal como para as traseiras, sendo que as opções são exatamente as mesmas. Em baixo temos o separador vídeo, que como é óbvio serve para gravar vídeo. Depois temos o auto, que serve para tirar fotografias. O vertical significa que podem escolher a abertura ao vosso gosto e quanto menor essa abertura, mais efeito de desfocado no fundo da fotografia irão ter. Esta opção manual é excelente para quem gosta de controlar manualmente a abertura, a velocidade do obturador e o ISO, e em certas situações até pode dar jeito e criar
criar fotografias bastante interessantes. E por fim, no mais, podemos ainda tirar uma fotografia panorâmica, time-lapse, resolução ultra para utilizar toda a potência do sensor de 50 megapixels, macro e por fim o Noite Pro, que melhora consideravelmente as fotografias captadas com pouca luz. Relativamente às fotografias com as câmaras traseiras e câmara frontal com boa luz, as mesmas são perfeitamente aceitáveis. Aliás, hoje em dia são raros os smartphones que não oferecem boa qualidade com muita luz. O efeito desfocado no fundo da fotografia também é aceitável e natural. Quero reforçar que estas imagens não sofreram qualquer edição ou qualquer tratamento de imagem, elas estão exatamente como saíram do smartphone. Aqui o problema é quando começa a faltar a luz, a qualidade piora drasticamente, com algum grão na imagem e mesmo recorrendo ao modo Noite Pro, que melhora um pouco, mas não faz milagres. A resolução máxima da câmara traseira é de 13 megapixels, enquanto que a da câmara frontal é de 8 megapixels. E como podem ver, não temos aqui a melhor das qualidades, mas garanto-vos que já vi bem pior e não nos podemos esquecer que estas fotografias estão a ser tiradas à noite por um smartphone super barato, por isso não nos podemos queixar muito. Eu agora vou-vos mostrar alguns vídeos onde vocês, além de poderem ver a qualidade de imagem e qualidade de estabilização, também vão poder ouvir a qualidade do áudio para vocês tirarem as vossas próprias conclusões. Quero só relembrar que relativamente à câmara frontal, a mesma consegue gravar vídeo até uma resolução máxima de HD 720p a 30 frames por segundo, enquanto que a câmara traseira consegue gravar vídeo a uma resolução máxima de 1080p Full HD também a 30 frames por segundo. Bem pessoal, este é um vídeo gravado com a câmara frontal do Blackview Oscar C80, assim vocês podem ver como é que é a qualidade de imagem, como é que é o ângulo de visão, algo muito importante numa câmara frontal. Podem ver também como é que é a estabilização, podem ver como é que é a qualidade do áudio. Hoje até está um bocadinho de vento e até é bom para ver como é que funciona aqui o cancelamento de ruído do smartphone. Sinceramente, aqui pelo ecrã do smartphone não me parece nada mal, já vi piores. E vocês, o que é que acham? Bem pessoal, agora vamos testar aqui a câmara traseira deste smartphone. Como eu já tinha referido, estamos a falar de uma câmara que consegue gravar vídeo até uma resolução máxima de 1080p a 30 frames por segundo. Eu estou agora aqui a descer umas escadas. Ele está bem estável na minha mão, ok? Eu estou a tentar fazer com que ele fique o máximo estável possível, para vocês também verem como é que funciona a estabilização de imagem. E também aproveitam e veem também como é que é a captação do áudio. Não sei o que é que vocês acham. Aqui pelo ecrã do smartphone não parece nada mal, mas lá está, isto às vezes engana. Aqui no smartphone fica sempre tudo muito lindo, já sabem como é que é sempre tudo perfeito, mas quando passamos para o computador é que vemos como é que fica. Mas digam-me aí qual é a vossa opinião. O C80 vem equipado com o Android 12 de fábrica com a máscara da Blackview, a DocOS 3.0. É uma interface que eu pessoalmente não aprecio muito. Não sei porquê, mas faz-me lembrar as versões mais antigas do Android, mas a verdade é que a experiência é fluida e intuitiva e tudo funciona bem sem lags e no fundo isso é o mais importante. No que diz respeito à qualidade das chamadas, é tudo normal, no entanto, na minha opinião, o volume do auscultador poderia ser ligeiramente mais alto, mas aqui sou eu que estou a ser um bocado esquisito. No que diz respeito à captação de sinal Wi-Fi e 4G, é tudo perfeitamente normal e as velocidades assemelham-se a outros equipamentos que já testei. Tal como eu já mencionei no início do vídeo, a Blackview está com uma grande promoção de lançamento aqui do C80, em que podes adquirir este smartphone por metade do preço. Mas atenção que esta promoção só dura até o dia 18 de setembro, por isso se queres aproveitar tens mesmo de ser rápido. Na descrição deste vídeo vou lá deixar o link da loja oficial da Blackview do AliExpress para poderes aproveitar esta promoção. E tu, o que é que achaste aqui do novíssimo Blackview Oscar C80? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida, é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.